Irmãs, boa tarde. As irmãs já sabem que eu estou lendo esse livro aqui, né? Uma Mulher Virtuosa em Construção, editora Árvore da Vida. Comprei esse livro, participei do curso, né, do Ministério das Mulheres, muito rico. E eu queria incentivar as irmãs que não compraram esse livro ou que compraram e não leram, que leiam. É muito rico. E eu estava lendo, relendo a parte 2, né, o capítulo 3, e tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. E aí eu resolvi gravar essa leitura aqui para as irmãs. O título é Acalme as Águas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Aprendemos até aqui que as pequenas mudanças de hábitos nas escolhas diárias poderão nos transformar em mulheres cristãs nutridas espiritualmente. Agora vamos aprender a nos acalmar, mesmo em circunstâncias muito agitadas. Você sabia que o seu falar pode agitar ou acalmar o coração das pessoas ao redor? No nosso dia a dia, reagimos às coisas que acontecem na nossa vida e também na vida das outras pessoas. Nós inspiramos ou contaminamos. Que tipo de mulher você tem sido? É o tipo de mulher que agita as águas em você e nas outras pessoas? Ou que quando acontece algo, acalma as águas? Quando amortecemos as coisas negativas, potencializamos as positivas. As perturbações trazem graves consequências. Vejamos um caso real que uma pequena perturbação é capaz de fazer. Em 7 de novembro de 1940, a ponte de Tacoma na Halls, situada, não sei se é assim que lê, situada no Estreito de Tacoma, no estado de Washington, nos Estados Unidos, caiu de maneira surpreendente. Devido à sua extensão e localização, essa ponte sempre balançava. Contudo, nesse dia, os ventos atingiram a velocidade de 65 km por hora, o que gerou um movimento de torção, fazendo com que a estrutura entrasse em colapso. Esses movimentos de ressonância provocados pelo vento deram ensejo à queda e destruição da ponte. Em outras palavras, a ponte foi destruída porque não havia um sistema de amortecimento à altura da ressonância, ou seja, o pequeno vento foi o motivo inicial para a catástrofe. Espiritualmente falando, se não amortecermos as pequenas perturbações e passarmos isso para frente, vamos potencializar o efeito negativo que podem gerar. E uma vez que o sistema entra em ressonância, a qualquer momento pode entrar em colapso. Ao ouvir algum falar negativo, alguma perturbação, nossa postura deve ser de amortecer e não potencializar esse tipo de falar, que por certo causará muito prejuízo na nossa vida e na das pessoas ao redor, às vezes até irreversíveis. Mateus 12:37 diz: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Também vemos em Provérbios 18:21a: a morte e a vida estão no poder da língua. Por um lado, temos de ser amortecedores de coisas negativas, tais como críticas, julgamentos, fofocas, reclamações, murmurações. Isso está em Filipenses 2:14. Mentiras, picuinhas, desentendimentos, etc. Por outro lado, temos de ser amplificadoras das coisas positivas, moderação no falar, Filipenses 4:5, um falar cheio de verdade, Mateus 5:37, gratidão nas palavras, 1 Tessalonicenses 5:18, palavras pacificadoras, palavras construtivas. A Bíblia nos diz em Tiago que apesar de ser pequena, a língua é capaz de provocar grandes desastres. Tiago 3:10 diz que de uma só boca procede bênção e maldição. A língua pode ser um instrumento do mal ou um condutor de bênçãos,
dependendo se é amortecedora ou não. Você sempre vai se deparar com situações na sua vida e na vida dos outros, onde você poderá escolher ser amortecedora ou potencializadora dos fatos. Imagine você empurrando uma criança no balanço. Você começa devagar e aos pouquinhos a velocidade vai aumentando. Em algum momento a velocidade pode ficar muito acelerada e você terá de escolher continuar empurrando, potencializando cada vez mais o balanço com a criança, ou amortecer o impulso, diminuindo a velocidade para proteger a criança. Nessa ilustração, duas opções distintas ficam claras. Você pode proteger ou prejudicar as pessoas, dependendo da atitude de amortecer ou potencializar coisas negativas. Nossas palavras podem prejudicar a nós mesmas quando potencializamos as coisas negativas e também podem causar grandes estragos na vida de outras pessoas. Como mulheres cristãs, prestamos contas a Deus de cada palavra que falamos. Devemos, portanto, falar somente coisas que edificam. Em Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Escolha acalmar as águas. Até o nosso corpo é beneficiado quando amplifica coisas positivas. Vimos neste capítulo que a prática saudável da leitura bíblica, de livros cristãos e cânticos espirituais governam o nosso coração para a vida, pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34b. Se quer mudar o seu falar para ser uma mulher que acalma as águas, você precisa se encher da palavra de Deus e assim será transformada no falar e no agir. E todos ao redor experimentarão transformação. Vamos refletir? Alguns versículos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5,37. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 34 a 37. Então, irmãs, caso você tenha o livro, leia ele, leia esse capítulo, junto comigo. Amém? E vamos continuar desfrutando do Senhor, potencializando as coisas positivas, guardando o nosso coração e guardando o coração das pessoas que nos cercam. Jesus é o nosso Senhor. Amém.